dentre várias funções, né, que existem dentro do sistema estomatognático, a função motora dos músculos mastigatórios é a função mais importante, mais conhecida, e eu quero que você tenha exatamente contato com essas formas de avaliar para que os seus resultados melhores, uma vez você tendo um acesso a um processo de avaliação, a uma dinâmica de avaliação melhor, um diagnóstico mais assertivo, você consegue eliminar mais fácil o sofrimento do paciente. E aí, o que é o trigêmeo? Quem aí teve poucas aulas ou quase nenhuma aula sobre trigêmeo? Fala aí para mim. Randy, eu, eu vou falar por mim, por exemplo, antes de começar essa live, eu estava pensando aqui, quantas aulas eu tive e se eu tive aula sobre trigêmeo. Para você ter noção, eu acredito, tá? Diante da minha aula, tem 13 anos de formado, né? Eu tive uma aula e foi na aula de anatomia, tá? E que não foi uma aula específica sobre trigêmeo, foi mais uma aula de anatomia topográfica, onde a gente via lá o trigêmeo, as passagens, essas coisas. Mas de forma clínica, para trazer o conhecimento verdadeiramente, para entender o que o paciente tinha, para entender o que utilizar no paciente, eu não lembro se tive alguma aula nesse sentido. Quem aí também teve pouca aula sobre o trigêmeo, fala aí para mim. E dentro dessa perspectiva, eu preciso, antes de falar do trigêmeo, apresentar a vocês o trigêmeo, né? O trigêmeo nada mais é do que o quinto par de nervo craniano. Não sei se você lembra, talvez sim, talvez não, mas uma das grandes limitações nossas é estudar os nervos cranianos, né? A gente não tem acesso e tem muitas patologias que nós, como fisioterapeutas, podemos tratar, ter excelentes resultados, mas que sem acesso a esse conhecimento fica extremamente limitado. Então, o trigêmeo é um desses nervos. Então, os nervos cranianos são nervos associados com o sistema nervoso central que estão dispostos em pares, ou seja, são pares de nervos cranianos. Então, o nervo trigêmeo, ele apresenta pares, os seus pares de nervos cranianos. E dentro desses pares, dessa harmonia, né, que precisa existir, nós temos 12 nervos. E dentre eles, o quinto par, que é o trigêmeo, ele tem uma função mista. Andy, o que é ter uma função mista? Geralmente, tá? Todo mundo aqui comigo, geralmente, o misto, ele tem relação com a sensibilidade e com a parte motora. Então, Randy, eu preciso entender melhor isso para poder ter um diagnóstico mais assertivo. Então, a primeira coisa no trigêmeo é você entender a função dele. Então, o trigêmeo ele apresenta quatro núcleos lá no tronco encefálico, um núcleo maior dentro da fossa média do crânio, aqui na região temporal, e três ramos, tá? Anatomicamente é essa disposição. Três ramos: oftálmico, maxilar e mandibular, onde todas esses equilíbrios dessas passagens, desses ramos, podem estar comprometidos. Estando comprometido, tá? A gente tem categoricamente as hipersensibilidades, os desequilíbrios, as dores orofaciais nos pacientes com DTM. Então, esse é o nervo que eu quero que você saia dessa consulta aqui do ponto de vista conceitual, né? Estou considerando isso não como uma live, mas como uma consulta mesmo, né? Explicar a você uma imersão, né? Diante do processo de, de atendimento do seu paciente, tá? Dentro do seu processo de atendimento, de caracterização daquilo que você tem, que você consiga, de fato,
eliminar o sofrimento do seu paciente, tá? E dentro dessa característica, tá? Dentro desse processo, você precisa entender isso do trigêmeo. E aí, ó, muitos confundem o trigêmeo com uma coisa clara. O trigêmeo não é o único nervo do sistema estomatognático que afeta a ATM, tá, gente? O sistema estomatognático, a ATM, ele necessita de outros nervos, como hipoglosso, o próprio nervo facial tem relação direta com alterações na ATM, tá? Os nervos mais, vamos dizer assim, periféricos, como o nervo acessório, que afeta inervação de Econ, de trapézio, e que está literalmente associada com a região do trigêmeo e ATM. Então, dessa forma, você entendendo como buscar um melhor entendimento da disfunção, né? Dessa forma, fica muito mais fácil você conquistar os resultados com seu paciente.